John Arias foi o melhor custo-benefício do futebol brasileiro no século. Discorda? Então a gente está aqui com muitos argumentos para te fazer mudar de opinião. As melhores e também as maiores vendas em termos financeiros aqui do futebol brasileiro ainda são de jogadores formados aqui nas divisões de base, como Neymar, Endrick, Estevão, Vinícius Júnior e muitos outros. Mas um mercado que ainda é pouco explorado pelo futebol brasileiro é o de comprar jogadores baratos no mercado sul-americano, desenvolvê-los e revendê-los por muito mais caro. E o John Arias é o melhor exemplo disso. O Arias chega para o Fluminense em agosto de 2021, custando a bagatela de $600 mil, o que dá aproximadamente um pouco mais do que 3 milhões de reais. Ele chega pro tricolor depois de ter enfrentado o clube em 2 jogos na Libertadores, quando ele nem vestia a camisa do Santa Fé. E quando a gente olha pro valor que o Fluminense está vendendo o John Arias, a margem de lucro é espetacular. O Arias foi vendido por 22 milhões de euros, o que dá mais ou menos ali na casa dos 132 milhões de reais. Ou seja, o Fluminense lucrou quase 130 milhões de reais nessa operação. Isso é claro considerando todo o montante, né? Já que o Fluminense só tem um percentual do jogador e vai ficar com só 11 milhões de euros e mais 5 milhões em bônus e ainda mantém 10% do jogador para possíveis futuras negociações. De toda forma, são 68 milhões de reais que vão ficar dentro dos cofres do Fluminense. O Arias deixa o clube como a segunda maior venda da história do Fluminense, ele só fica atrás do André e curiosamente eles foram para o mesmo destino, o Wolverhampton da Inglaterra. A maior venda de um estrangeiro saindo do futebol brasileiro e também a que deu maior lucro. Para vocês terem noção do top 5, o Arias teve uma transferência que gerou 21 milhões e meio de euros de lucro para o Fluminense. Obviamente, como eu já falou anteriormente, nem tudo isso fica com o Fluminense. E o segundo colocado é o Arrascaeta, na transferência do Cruzeiro para o Flamengo. O Cruzeiro comprou por 4 e vendeu por 15. Mas a situação do Arias vai muito além. Quando a gente vai avaliar o retorno dessa negociação, dessa contratação, a gente não olha só para o valor de compra versus o valor de venda, né? O quanto teve de lucro para o Fluminense. A gente tem que olhar principalmente para a entrega esportiva. O Arias ele começa ali no Fluminense tendo um começo ruim, de difícil adaptação do clube ao futebol brasileiro. Teve toda aquela questão da perda da avó dele, que impactou muito ele psicologicamente. Ele ficou um tempo ali, os primeiros passos, os primeiros meses dele no Fluminense não foram os melhores. Mas com o Abel Braga ainda, ele começa a crescer de produção e depois que chega o Fernando Diniz é quando ele realmente deslancha, né? Quando ele começa a realmente desempenhar o seu melhor futebol. E se você me perguntasse para definir o futebol do John Arias com apenas uma característica, eu diria que é a capacidade que ele tem de sustentar e manter a posse de bola para o seu time. A quantidade de vezes que a gente viu ele em situações de desvantagem, contra 2, contra 3 jogadores, mas mesmo assim conseguindo sustentar a posse, esconder a bola, sustentar fisicamente jogadores de biotipo muito maiores, de muito mais, entre aspas, força do que ele, e ele conseguindo ali se manter girando em cima da marcação, sustentar a posse de bola, muitas vezes permitindo com que o time dele chegasse até o ataque nesse tempo que ele conseguia ali sustentar e manter a posse de bola no campo de ataque. Foram várias e várias vezes que a gente viu ele conseguindo ali pelo corredor direito, né, arrastar a marcação, criar chances de gol do mais absoluto nada, né, tirando ali coelhos da cartola, onde jogadas que pareciam estar mortas e ele conseguia não só manter, sustentar a posse de bola, como também criar ali uma jogada, uma oportunidade de gol para o seu time. Além de ser um jogador com perfil bem raro, o Arias teve um entendimento com o Germancano que foi muito natural. Foram várias assistências ao longo desses anos de Fluminense muito parecidas, fazendo ótimos cruzamentos e aproveitando a movimentação do Cano. O Cano não é um jogador de duelo, de brigar dentro da área. Ele é um jogador mais de enganar o marcador, de se posicionar bem, e o Arias entendeu isso com muita facilidade. Então os dois juntos fizeram uma dupla histórica. Além disso, o Arias assumiu a responsabilidade em momentos muito difíceis do Fluminense, como por exemplo depois do título da Libertadores, quando Nino e André deixaram o clube, o time estava muito mal na tabela, Ganso e Cano, que também eram expoentes dessa equipe, começaram a conviver com lesões frequentes e o Arias teve que assumir essa responsabilidade de ser, de fato, o protagonista do time. Então, ele deixou de ser só um dos pilares para ser, de fato, o rosto dessa equipe. Além disso, a gente não pode esquecer que o Fluminense acabou de chegar na semifinal da Copa do Mundo de Clubes, ganhou uma premiação imensa, além do fato histórico de chegar à semifinal dessa competição, e o Arias foi fundamental para isso, tanto que termina a competição na seleção do torneio
torneio como um dos principais jogadores. E quando a gente olha para os números, esse retorno esportivo fica ainda mais evidente. Desde que ele estreou com a camisa do Fluminense, nenhum outro jogador aqui no Brasil deu mais assistências do que o John Arias. Foram 54, sendo que o Arrascaeta, que é o segundo colocado nessa lista, tem 48 assistências nesse período, e o Rafael Veiga do Palmeiras vem logo atrás com 39. Além disso, ele conseguiu atingir 2 dígitos em gols e em assistências em 2 temporadas com a camisa do Fluminense. Isso aconteceu em 2022, quando ele fez 16 gols e deu 17 assistências, e também em 2023, quando ele fez 12 gols e deu 17 assistências. No total, foram 229 partidas com a camisa do Fluminense, tendo anotado 47 gols e 54 assistências, totalizando 101 participações diretas em gol. Isso sem falar que só nesse ano de 2025 ele já estava na casa das 13 assistências na temporada. Pra gente ter noção do impacto do Arias no Campeonato Brasileiro, desde que ele chegou, ele é o ponta que tem mais assistências, mais participações diretas, mais dribles certos, mais chances criadas e mais chances claras criadas. Além disso, na Copa do Mundo de Clubes, ele foi o jogador com mais passes decisivos. Foram 18. Aliás, antes de seguir, a gente precisa fazer uma correção. A gente errou. O John Arias foi o segundo melhor custo-benefício, já que o primeiro é incomparável. É o clube de assinaturas do Lance, o Sócio Lance. São 3 planos. No primeiro, você não paga absolutamente nada e recebe benefícios logo na assinatura. Presente de boas-vindas, descontos em mais de 400 lojas e muitos outros benefícios. Lembrando, você não paga nada e já sai no lucro. No segundo, o plano titular, você paga R$19,90 por mês e tem acesso a R$20 de cupom no Uber, um ingresso para o cinema e muito mais. Já no plano craque, você paga R$99,90, tem acesso a R$100 em cupom no Uber, tem acesso a 2 ingressos de cinema e muitas outras vantagens. O link do Sócio Lance a gente está deixando aqui na descrição para você entrar e conhecer mais sobre esses benefícios. E se não bastasse o retorno financeiro e técnico que a gente citou anteriormente, o Arias ainda tem um adendo. Ele não se machuca. O colombiano teve apenas uma lesão com a camisa do Fluminense. Foi num clássico contra o Vasco em setembro de 2023 que ele teve uma entorse leve no tornozelo. Ele perdeu um jogo, o jogo seguinte contra o Cruzeiro, e só. Foi o único jogo que ele desfalcou o Fluminense por lesão. Além disso, ele foi o jogador de linha do Fluminense com mais jogos desde 2022 até hoje. Só o Fábio, que é goleiro, teve mais jogos do que ele. Quando a gente olha para 2023, ele foi o segundo jogador com o maior número de jogos disputados no mundo. Foram 67 jogos só naquele ano. E em 2024, ele foi o segundo jogador com o maior número de minutos dentro de campo. Foram 5.599 minutos vestindo a camisa do Fluminense naquele ano. E para fechar, não podemos deixar de citar os títulos, que marcam a histórica passagem do colombiano pelo Fluminense. Foi bicampeão carioca em cima do maior rival, o Flamengo, depois de 2 vices consecutivos. Foi protagonista da maior conquista da história do clube, a Libertadores da América de 2023, e foi decisivo no título da Recopa Sul-Americana contra a LDU, uma espécie de revanche da Libertadores de 2008, fazendo os 2 gols da final. Então ele tem muita história com essa camisa. Agora me fala aí você, que outro jogador chegou barato desse jeito, deu um retorno financeiro, um lucro absurdo pro clube quando foi vendido, além de ter dado um retorno técnico espetacular, tendo se tornado o jogador mais importante do time, tendo jogado a quantidade de jogos que ele jogou no período que ele teve por aqui e ainda ganhou os títulos mais importantes da história do clube. Por toda essa combinação de fatores, a gente não tem nenhuma dúvida. O John Arias foi o melhor custo-benefício do futebol brasileiro, pelo menos nesse século. Concorda? Deixa aqui nos comentários.